Sabe, hoje em dia, quem nunca se sentiu um pouco perdido com tanta conversa sobre energia, vibração, manifestar a realidade? É muita coisa, né? E fica fácil se confundir nesse cruzamento entre a espiritualidade moderna, a ciência e a nossa fé cristã. A ideia aqui é justamente oferecer um guia, um mapa para a gente navegar nesse cenário todo, mas com clareza e, o mais importante, com base na Bíblia. Então, a grande pergunta que fica no ar para muita gente é exatamente essa. Será que essas ideias tão populares de manifestação, de energia, que muitas vezes vêm com um pezinho ali no misticismo quântico, será que elas conversam com os princípios da nossa fé? Ou, na verdade, a gente está falando de um verdadeiro conflito de visões de mundo? É uma questão importante. E olha, a promessa aqui vai além de só trazer clareza, sabe? É sobre liberdade. A gente vai explorar uma estrutura que mostra um caminho prático com um fundamento bíblico para quem realmente quer alinhar os pensamentos, a vida toda, com a verdade de Deus. É uma jornada para sair daquela mentalidade de vítima e assumir a identidade poderosa de uma nova criação em Cristo. Ok, então para a gente começar a construir essa estrutura, temos que ir pela base, pelo alicerce, certo? E tudo, absolutamente tudo, começa com um conceito bíblico que é central e que vai ser a nossa âncora em toda essa conversa: a renovação da mente. E aqui está o versículo-chave para isso. Romanos 12, 2. E é importante notar, isso não é só uma sugestão não, é uma ordem, um comando para uma transformação que é ativa, contínua e que começa onde? De dentro para fora. Começa na mente. Tá, mas então, como é que a gente define consciência a partir desse ponto de vista bíblico? Bom, primeiro, pode esquecer aquela ideia de uma energia cósmica, uma coisa impessoal. Biblicamente falando, a consciência é a mente humana. Uma criação, nossa, incrível de Deus, que, apesar de ser maravilhosa, foi afetada pela queda e por isso precisa ser redimida, restaurada em Cristo. Isso já nos leva para uma diferença assim crucial. A cultura popular vive dizendo, cria a sua realidade. Já a perspectiva bíblica é outra. Ela nos mostra que a nossa tarefa, na verdade, é responder com fé, com obediência, à realidade soberana que Deus já estabeleceu. Percebe a diferença? Bom, vamos falar um pouco de ciência agora e ver como ela entra nessa história toda. A abordagem aqui, e isso é muito importante, não é trocar a Bíblia pela ciência, de jeito nenhum. A ideia é usar as descobertas modernas como metáforas, sabe? Como ilustrações que mostram de um jeito poderoso verdades espirituais que a palavra de Deus, olha só, já ensinava há milênios. E aqui a gente vê exatamente como isso funciona na prática. Pega a neuroplasticidade, por exemplo. Ela não é a doutrina da renovação da mente, mas, poxa, é uma ilustração científica fantástica de como isso acontece. Pensamentos que a gente repete, eles literalmente religam o nosso cérebro. É o mesmo princípio da meditação na palavra de Deus, transformando o coração. O mesmo vale para a epigenética, que mostra como o nosso estilo de vida impacta a saúde. Ou até mesmo a hipnose cristã, que nada mais é que um estado de foco profundo que a gente usa para quê? Para reforçar as verdades da Bíblia na nossa mente. Então, o ponto crucial aqui é saber separar as coisas. Uma coisa é a física quântica, que é uma ciência fascinante que descreve o mundo material. Outra coisa bem diferente é o misticismo quântico. O que ele faz? Ele pega esses conceitos científicos e distorce, transforma numa doutrina espiritual. É algo que a própria ciência nunca, jamais se propôs a fazer. E aqui fica o grande alerta dessa parte. O ponto que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. A ciência é sim uma ferramenta incrível para a gente entender a criação de Deus, mas ela nunca, jamais mesmo, pode tomar o lugar do Criador ou da palavra dele como a nossa fonte final de verdade. Isso é inegociável. E tudo isso nos leva agora para o coração da mensagem. Uma transformação que, olha, vai muito além de só pensar diferente. O negócio aqui é mais fundo. É uma mudança fundamental em quem a gente acredita que é, na nossa identidade. Muita gente já deve ter ouvido aquela frase, você atrai o que você é. Pois é, a Bíblia tem um princípio que até parece com isso, mas que é infinitamente mais profundo. Ele foca no coração. O coração como o centro do nosso ser, de onde, como diz lá em Provérbios, fluem as fontes da vida. E essa tabela aqui ilustra isso de uma forma muito clara. Basicamente, existem 3 identidades a partir das quais uma pessoa pode funcionar na vida. A primeira é a de vítima, né? A pessoa se sente impotente, vive culpando os outros. Depois tem a identidade de órfão, que é aquela luta constante para provar o seu valor, para merecer um lugar. E, finalmente, a identidade de filho de Deus, que é viver a partir de uma base de segurança, de amor e de responsabilidade.
E a diferença, na prática, nossa, gigante. De um lado, tem uma abordagem que busca usar o poder da mente para tentar manipular, controlar os resultados. Do outro lado, a gente tem a busca por se alinhar com a vontade de Deus, se tornando um parceiro, um cooperador nos propósitos dele através da obediência. É outra coisa. Agora vamos entrar de cabeça numa das maiores áreas de confusão que existem por aí. Qual é a real diferença entre a tal da lei da atração e a fé bíblica? Olha, este gráfico aqui ajuda a simplificar tudo. A pergunta fundamental, o pulo do gato é: onde a nossa confiança está depositada? Em quem ou no quê? A fé bíblica, veja bem, ela é relacional. A base dela é a confiança num Deus que é pessoal, que é bom, que é soberano. Já a lei da atração. A confiança ali está numa lei impessoal do universo, numa tal de frequência. E aqui está a frase que define tudo, que separa de vez essas duas visões de mundo. Do ponto de vista da Bíblia, não existe um poder neutro por aí, nem uma frequência para a gente manipular. O que existe é um Criador. E é a Ele que toda a criação obedece e responde. Ok, a gente já viu bastante na teoria, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Vamos então para um caminho que seja claro e, mais importante, que dê para aplicar. O processo que é proposto aqui é até simples de entender, mas o poder dele é profundo. Ele se apoia em 3 pilares. Primeiro, mergulhar de cabeça na palavra de Deus para conhecer a verdade. Segundo, oração, para ter um relacionamento direto com o próprio autor da verdade. E terceiro, usar o foco de forma intencional para treinar a mente a ficar firme nessa verdade, dia após dia. E vale a pena ressaltar uma coisa muito importante. O objetivo aqui não é só autoajuda ou um simples pensamento positivo, tá? O alvo é muito maior. É a transformação completa da identidade. É viver na prática, no dia a dia, a realidade de ser uma nova criação em Cristo, exatamente como a Bíblia descreve. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Pensa comigo. Se uma pessoa abraçasse de verdade, completamente, essa identidade de nova criação, que tipo de pessoa ela se tornaria? Que impacto isso teria na vida dela, nos relacionamentos, no mundo ao redor? A resposta para isso, bom, a resposta pode mudar tudo.